A pessoa com a qual você convive, ela é da paz ou é aquele tipo de pessoa que não quer paz de jeito nenhum? Tem gente que por mais que você tente fazer a paz com ela inverte o processo, ela cria uma confusão. Ela não é aquela pessoa que você fala assim, olha, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. Não tá bom, não quer saber. E aí, é aquele tipo de pessoa que às vezes você sabe que a pessoa fez um negócio errado, ela pisou na bola, você sabe disso, você se manteve no controle, você chega nela e para conversar, né? Porque você quer a paz, né? Você quer. Aí você chega na pessoa, vai tentar conversar, então para ver, você não quer que ela fique se humilhando, pedindo perdão, ai, né? Me perdoa, eu sou terrível. Não, você não quer nada disso. Você só quer que a pessoa reconheça para você poder caminhar dali para frente. Aí você chega, fala com essa pessoa e ela inverte tanto o negócio que você é que tem que pedir desculpa. Você conhece alguma pessoa assim? Então, quando a gente pensa exatamente nesse ponto da paz, né, no relacionamento, então tem uma coisa muito séria, porque tem aqueles que são da paz, né, que com uma conversa e tal, ela é da paz, então ela vai bem. Mas tem aquele que ele não conhece a paz, é diferente do que não quer a paz. Tem gente que não conhece. Por que ele não conhece? Nunca viveu num lugar onde tinha paz. Às vezes a vida que ele teve foi complicada, né, os relacionamentos eram complicados. Às vezes o pai, a mãe, padrasto, o tio, a avó, sei lá o quê. Não era aquele tipo de pessoa que parava, né, para conversar tudo novo, né, porque não sei o que, não sabia conversar, né? Então, às vezes ela não sabe que existe, né? Então, quando alguém chega para ela e fala alguma coisa, ela já fica toda espinhada, né, e já responde. Você fala, ô, mas peraí, né? Tenha essa da paciência, não é isso que eu quero. Às vezes ela só não sabe que se você chegar com carinho, chegar com conversa, ela cede, né? Ela vai, ela é da paz, entendeu? Mas só que ela não sabe que existe, ela não sabe que existe aquele jeito de viver, né? Sempre foi aos trancos e barrancos, tá? Me lembro que uma vez eu estava vendo essa questão do costume familiar, né? Eu estava né, na nossa divisa e tinha um garotinho comendo, né? E ele comia assim, sofregamente, sabe? Sabe, parece que assim ia acabar a comida do mundo e ele precisava pegar a última refeição. E aí a pessoa que estava comigo falou assim, nossa, olha que garoto, né? Parece que ele está esfomeado, né? Aí eu falei, olha do lado, a mãe, né? Sabe, comendo daquele jeito assim. Eu falei, a criança só está copiando. Então tem esses casos. A pessoa, ela não é da paz porque ela não viveu num ambiente de paz, onde as pessoas paravam, conversavam. Não, era tudo não, né? Existe aquela que não quer pagar o preço da paz. Você vai falar assim, mas a paz tem preço, doutor Assis? Gente, o Filho de Deus foi o preço que Deus próprio pagou para a justiça dele, para ele não ser uma pessoa injusta. Alguém teve que vir aqui e quitar a nossa dívida para a gente poder ter paz com Deus, né? Deus não perdoa a gente simplesmente porque a gente um dia reconheceu que é pecador, não. Deus, para poder nos perdoar, ele teve que pagar o preço da nossa dívida. Como a gente não tinha condição de pagar, ele pagou. Então a paz, ela tem um preço também. Olha, que preço? Primeiro, né? Primeira coisa que a gente poderia dizer seria o seguinte. Quando a gente fala de paz, qual é o contrário da paz? Exatamente, a guerra. É aquele negócio de levantar a voz, né? De a pessoa se irritar, né? Tem a ver com irritação e tal, e as coisas se irritam. Mas não é totalmente errado você se irritar,
né? São Paulo dizia, né? Você pode até se irar, você só não pode fazer o que não deve. Ou seja, às vezes fica irritado, fica por alguma coisa que aconteceu, uma injustiça, um negócio que você não estava preparado, uma surpresa que você não queria, e de repente está aquela surpresa desagradável, você acaba se irritando. Isso é normal. Somos seres humanos, nós vamos nos irritar. A questão não é essa. A questão é se eu estou querendo resolver ou se eu estou querendo criar uma confusão. Tá entendendo? Às vezes a pessoa ela não quer resolver, ela só quer criar uma confusão. Por quê? Porque aí tem um outro probleminha atrás das coisas. Você já deve ter ouvido um monte de pregação, né? Aonde fala que uma mulher, né, ungiu Jesus Cristo com um perfume muito caro e um tal de Iscariotes, né, falou, poxa, eu podia vender esse perfume e dar aos pobres, isso é um desperdício, né? E na verdade, né, o texto sagrado fala assim, não que ele se preocupasse com o pobre, o negócio dele, né, é que ele era sócio da bolsa, tá? E ele então queria o dinheiro para ele usar para fins impróprios. E olha só que coisa interessante, né? Às vezes a pessoa fala um negócio, mas não é exatamente o que ela fala. Então, às vezes ela está até te devendo alguma explicação, mas ela não quer dar explicação. Porque se tem uma coisa que prejudica demais é quando a pessoa quer esconder alguma coisa. Aí o que ele faz? Como ele quer esconder, então ele tem que inventar um pretexto, né? Você chega para ele e fala, escuta, esse probleminha aqui, a gente não podia resolver e tal, e tal, e tal. E a pessoa fala, você está pensando o quê? Que não sei o quê. E a pessoa, por quê? Porque a cabeça dela vive empolvorosa. Não tem nada a ver com você. Tá entendendo? Não tem nada a ver. Mas ela está o quê? Tentando desviar do assunto, porque na realidade é ela que está devendo no cartório. Então, quando a gente pensa nessa questão da paz, de promover a paz, né, existe inclusive uma bem-aventurança para aqueles que promovem a paz, é verdade, né? Então, essa paz que quando você pensa assim, poxa, que ótimo, gente do céu, faz o teste. Quando você chega no final de um dia de serviço e você pensa em voltar para casa, você pensa o quê? Que delícia, meu Deus do céu, vou voltar para casa, tomar um banho, relaxar, né? Tomar um suco, um lanche, ter uma pessoa maravilhosa lá em casa e tal, né? Que eu vou poder conversar, desabafar um pouco. Quando você pensa em voltar para casa, você pensa num ambiente de paz ou você pensa assim, eu tenho que voltar para casa? Será que eu tenho que voltar para casa? Pensa, não é? Por quê? Porque não há essa promoção. Então, talvez a primeira coisa importantíssima que a gente tinha que ver aqui seria o seguinte, né? Talvez a primeira orientação para a gente viver em paz, sabe o que é? Primeiro, querer a paz, tá? Se a pessoa não quer a paz, não adianta, você pode se cansar, você pode falar, doutora Cis, não adianta, é bobagem. Não, calma, você quer a paz, não quer? Então, uma das coisas que mais promovem discussões em qualquer lugar da face da Terra é quando você fala irritado com o outro. Você falou irritado, né? Aqui dentro aciona o nosso lado animal, né? Você fala irritado, a pessoa já, né, se prepara para a guerra. Então, a primeira coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com o tom de voz. Você fala, porque às vezes eu, né, estou trabalhando com pessoas e a pessoa assim, mas eu falei para a pessoa. Aí eu pergunto assim, mas você falou do jeito que você está falando aqui comigo? Né? Você falou nesse tom? Né? Você chegou para a pessoa e falou assim, ô fulano, né? Foi assim que você falou? Ou como é que você falou? Né? Um dia eu estava conversando com a mãe e a mãe falou assim, não, eu falei com a minha filha. E eu estou pensando que ela estava em casa, sentou a filha ali no sofá ou na cama e tal, né? Conversou com a filha. Ela falou, não, a gente estava voltando da escola,
a criança no banco de trás e ela... Falei, você não conversou com ela, você jogou um monte de coisa que ela nem te ouviu, tá? E hoje com esse negócio, né, de smartphone, fone de ouvido, né, a pessoa nem escuta. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tom de voz. Mas tem uma armadilha aí, tá? Tem uma armadilha. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, então agora tudo eu. Né? Eu costumo dizer que, né, informalmente, antes da eternidade, quando Deus estava planejando fazer, né, as coisas dele, né, ele diz assim que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, então realmente teve um planejamento lá atrás. Então eu falo assim que, né, Deus teria dito, né, para Jesus, né, pois é, a gente vai criar um ser tal, e esse ser, né, não vai conhecer a gente, e pior, vai conhecer um monte de coisa errada antes de conhecer a gente. Mas, né, essas pessoas que vão, né, ouvir falar da gente, eles vão aceitar a gente, vão querer vir aqui morar com a gente, porque eles não querem a coisa errada, né? Aí Jesus teria dito, né? Tá, pai, tudo bem, vamos fazer, legal. Nossa, top ideia, né? Mas esse povo vai fazer esse monte de coisa errada, vai vir para cá? O senhor mandou embora aqueles anjos aqui que não, né, fizeram, né, não estava afim, o senhor vai trazer esse povo errado tudo para cá? Aí Deus teria olhado para Jesus e falado assim, pois é aí que você entra na história. Ou seja, você tem que querer o negócio. E há um preço a pagar. E esse preço não é caro demais. Mas a gente fala assim, mas tudo eu. Como assim tudo eu? Não é tudo eu. É a mesma coisa você falar assim, precisamos de limpar a casa, né? Aí a casa tá suja. E aí você fala assim, gente, vamos limpar a casa? Aí a pessoa que sujou a casa fala assim, agora tudo eu. Gente, a gente tem que parar com esse tipo de desculpa esfarrapada. Se você quer a paz, você tem que contribuir para que a paz aconteça. E o preço maior, Jesus Cristo já pagou. O nosso preço é bem pequenininho. E às vezes é só uma questão de você acalmar seu coração, esperar, né, aquele furor do tigre, da tigresa baixar um pouquinho, pensar numa fala, numa conversa que vai produzir a paz. Então, esse é o preço, não é caro. Caro. É aquela confusão, é você dormir, sabe, chateado, magoado, triste, né? É enfurecido, tá? Aliás, né? São Paulo dizia, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não durma com raiva, porque esse negócio vai fazer um mal terrível, né? Hoje nós temos aí uma infinidade de doenças autoimunes, por quê? Porque as pessoas ficam ansiosas, com raiva, indignadas com o mundo, né? Para ser bem sincero com você, hoje em dia nem telejornal não assisto mais. Né? Às vezes até passo na frente assim, né, de algum telejornal, quando eu vejo a notícia eu já tiro minha cabeça de lá, por quê? Primeiro que eu não tenho poder para resolver, né? Segundo, eu tenho a minha própria luta, então eu tenho que me concentrar. Então as pessoas às vezes não cuidam da sua cabeça. Você já deve ter visto inúmeros casos de pessoas obesas que entraram num programa, né, como é que fala? Saúde física, diminuiu, ficou, né, aquele violãozinho e tal, direitinho, as academias estão aí que mostram, mas tem um preço. Qual que é o preço? Eu me dispor para produzir essa paz. Agora, aqui é o ponto nevrálgico da coisa. Se você está com aquela pessoa que você vê que ela ou não conhecia, ou não sabia, ou não tinha maneiras, e você fez a sua parte, primeiro, você vai conseguir orar com mais tranquilidade. E você tem que saber que por mais que a pessoa jogue a culpa em você, você tem que ter a segurança de que aqui dentro está tudo bem com você. Porque às vezes você pega a culpa emprestada.
né? Você empresta a culpa da outra pessoa porque a pessoa conseguiu dizer que você é que fica criando confusão. E você não criava, né? Você tem que ter essa consciência, claro. Né? Se você está nesse vídeo aqui é porque você quer a paz. Então, nós precisamos o quê? Ter essa consciência de que está tudo em paz comigo. Você chegou para a pessoa, né? Você falou calma, falou tranquilo, tranquila, né? Usou um tom de voz apropriado e a pessoa está lá, né? Subindo as paredes de costa. Você tem que ter aquela segurança o quê? Peraí, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Eu estou bem? Estou. Eu fiz alguma coisa estranha? Não, tá tudo bem comigo. Maravilha. Então, você tem que o quê? Deixar a pessoa resolver os lobisomens dentro dela lá com ela mesma. Espera, calma, né? Faz a sua parte. Porque antes da gente fazer a nossa parte, você também não pode dizer que a outra pessoa não quer a paz. Me lembro de uma pessoa falando sobre um relacionamento e ela era muito irritada, né? Muito nervosa e tal. E ela falou, mas a gente se dava muito bem. Por quê? Porque ela dizia, então, quando ela chegava para o marido e falava assim, poxa, não sei o quê, está irritada, né? Porque, né? O mundo vive estressado. Então, ele chegava e olhava para ela assim, oh, mas você fica tão linda, nervosa. Cara esperto, né? Aí ela achava, ela ria. Ela falava, como é que eu ia brigar com um homem falando assim comigo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, cabe a nós fazer a nossa parte. Se a outra pessoa não é da paz, gente, a própria pessoa vai ver que ela não é da paz. Agora, o que eu não posso é jogar responsabilidade sobre o outro de uma coisa que eu quero. Ora, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero participar nas despesas, né, da família. Eu tenho um gosto especial que eu gostaria de suprir. E eu jogo a culpa toda no outro, que o outro não ganha o suficiente para dar aquilo que eu quero. Ei, né? Prepara seu currículo, vai à luta, tá? Né? Faz parte da vida. Muito mais no relacionamento. Mas no relacionamento nós temos essa coisa de dizer assim, por que tudo eu? Não, para com isso. Faz a sua parte. Por quê? Na pior das hipóteses, se depois que você fez tudo e a pessoa tá lá na fúria dela, na loucura dela, você, com você mesmo, vai dormir em paz. E, gente, isso não tem preço. A paz está dentro da gente, né? E é muito provável que você produzindo a paz e você tendo paz com você, a outra pessoa fica com uma inveja boa e queira ter a mesma coisa. E um segundo fator de capital importância é quando nós avaliamos o que a pessoa está dizendo e a gente não para pensar se não é que existe lá atrás daquela fala da pessoa uma intenção boa. Porque a gente sempre pensa em julgar a intenção do outro, que a gente não deveria, não é? A gente sempre pensa em julgar a intenção do outro para o mal. Não, essa pessoa está fazendo isso por causa disso, por causa daquilo e tal. E a gente para e não pensa, poxa, qual que é o objetivo dessa pessoa que está assim? Ela está irritada comigo? Mas será que não tem uma intenção boa? E talvez você vai dizer para mim, como assim, doutor Assis? A pessoa está irritada com uma intenção boa? Mas é claro. Uma vez alguém estava me relatando um fato, né? Que o namorado saiu para, né? Os dois foram numa festa e tal. E chegou de tarde, né? Eles tinham que voltar, tomar banho e voltar para a festa à noite. E aí, o namorado falou assim para ela, troca de roupa, né? Tá todo mundo indo era uma festa, acho que tipo country, sei lá. Tá todo mundo indo de saia, de bota e de calça comprida e tal, aquele negócio todo. E ela pensou com ela, poxa, mas eu tô com uma blusa, né? Eu não vou trocar blusa, né? Só vou trocar a outra parte, a blusa eu vou ficar. E aí o rapaz falou assim, não, troca essa blusa e tal. E ela ficou irritada, porque ela pensou assim, poxa, o cara agora quer mandar em mim?
Depois ela foi conversar com ele e o que é que na verdade ele estava querendo? Ele implicou com a blusa dela, olha que legal, porque ele não queria que ela se sentisse diminuída com o povo que veio de tarde, todo mundo trocou a roupa inteira e ela ia de noite com a mesma blusa. Ele queria que ela também tivesse no mesmo nível de elegância que as outras pessoas, né? Não é que ele estava achando que ela estava feia, mas a intenção dele era uma coisa legal, tá? Então, às vezes, as pessoas, elas se confundem e ficam até irritadas e falam irritado com você e você fala irritado com ela. Mas é importante a gente pensar na intenção da pessoa. Se a outra pessoa está tendo uma intenção boa, poxa, né? Pensa nisso, promova a paz. Procura saber por que essa pessoa está assim. Às vezes a intenção é maravilhosa, tá? Né? Ou então acontece aquele outro caso, né? Você pede para a pessoa te ligar, tá? Vocês estão em lugar diferente e você fala, poxa, você não me liga, né? Aí você liga para a pessoa. Aí quando você liga para a pessoa, pô, ligou até agora. Você fala, pô, meu, qual que é, né? Pede para eu ligar, depois reclama que eu liguei, tá? Não, avalie a intenção da pessoa. Avalie a sua intenção. Ah, doutora Cis, quem é que vai agora avaliar a intenção? Ei, a gente sabe, né? A gente percebe, a gente não pode acreditar só na maldade que está na nossa cabeça. A gente tem que pensar que a outra pessoa pode ter uma excelente intenção, tá? A outra pessoa tem uma boa intenção. Às vezes ela pode não saber falar com você da maneira que você gostaria. Isso é uma coisa. É aquela história da pessoa querer a paz, mas não sabe como é que faz. Se você tem essa consciência, para e pensa, poxa, será que essa pessoa não está com uma boa intenção comigo? Por que a gente tem que achar que a outra pessoa sempre está com uma má intenção? Mas eu tenho um presente para você. Tem aí um link, vai no link. Existe um e-book especial, que diz o seguinte: chega de discussões e comece a viver, tá bom? Um grande abraço, compartilha e até a próxima.